Gente, tudo bem? Nosso grupo ele vai falar um pouquinho sobre o ativo imobilizado. Nosso grupo é composto pela Lívia, Jamile e eu, Vitória. Espero que vocês entendam. A gente vai falar da maneira mais clara e fácil possível para vocês. Espero que vocês compreendam o conteúdo. Para dar início no nosso trabalho, eu vou começar falando um pouquinho sobre o ativo imobilizado. O ativo imobilizado são um conjunto de contas que tem uma influência significativa no capital próprio das empresas e uma parte significativa dos ativos controlados por entidades. De acordo com o CPC 27, ativos fixos tangíveis são definidos como elementos tangíveis que são mantidos na produção ou fornecimento de bens ou serviços a serem alugados a terceiros ou a fins administrativos. Essa declaração também especifica que esses ativos fixos tangíveis representam ativos fixos tangíveis alocados para a manutenção das entidades realizada para este fim. Focando no controle de ativos fixos tangíveis, o CPC lida com ativos que se destinam ou são destinados às atividades de bem, como à medida que transferem para eles benefícios, riscos e controla esses ativos. A imobilização pode ser dividida em dois grupos, a imobilização em operação e a imobilização em andamento. A imobilização em operação é constituída pelos bens e direitos que se encontram em utilização normal de conformidade com o objetivo social da empresa. E a imobilização em andamento são formados pela aplicação de recursos em imobilizações que ainda não estão operando. E são exemplos de bens classificados no ativo imobilizado: terrenos, edifícios, benfeitorias, máquinas e equipamentos, instalações, móveis e utensílios, veículos, equipamentos de informática, sistemas e aplicativos e construções em andamento. Para entender um pouquinho mais, a gente vai falar sobre o ativo imobilizado segundo o CPC 27. De acordo com o CPC 27, os ativos fixos tangíveis só podem ser considerados como ativo quando é que os benefícios econômicos futuros associados ao item para a entidade. Os ativos fixos tangíveis devem ser registrados pelo seu valor, acrescentado às despesas que foram necessárias até a entrada em serviço do ativo. O CPC 27 fornece exemplos de despesas que são semelhantes a custos diretamente relacionados com ativos fixos tangíveis, tais como os custos de benefícios dos empregados decorrentes diretamente da construção ou aquisição de um ativo tangível. E ainda, de acordo com o CPC 27, existem custos que não são atribuíveis ao valor do tangível. Os custos incorridos durante o período em que o ativo capaz de funcionar nas condições previstas pela administração não é usado ou está em uma capacidade abaixo da capacidade total. A norma técnica também define valor justo como o valor que seria recebido no valor de vendas tangíveis ou que seria pago pela transferência de um passivo. A transação não foi forçada entre o mercado e jogadores na data da avaliação. Segundo o CPC 27, define-se ativo imobilizado como é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços para aluguel a outros ou para fins administrativos e se espera utilizar por mais de um período, correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operação que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. A gente vai falar um pouquinho também das características e valor contábil. De acordo com a legislação, os ativos fixos são ativos destinados à manutenção das atividades de pessoas coletivas ou para esse fim, incluindo os resultantes de operações cujos benefícios, riscos e controlam esta empresa. O custo de aquisição dos ativos fixos tangíveis inclui o preço de compra, deduzido dos descontos incondicionais, bem como a instalação e do condicionamento operacional do ativo como a sua utilização. O montante correspondente à diminuição no valor dos ativos resultantes no desgaste devido ao uso, ação natural e obsolescência normal
pode ser reconhecido como um gasto ou como um gasto a cada período de cálculo. Essa participação será apurada aplicando-se a depreciação anual ao custo de aquisição dos ativos depreciáveis. A taxa de depreciação anual de cada ativo consta na RFB número 1700/2017. No caso em que a empresa adquira bens usados, terá que respeitar a taxa de depreciação anual de bens adquiridos. Será fixada conta levando em consideração a extensão dos períodos seguintes: metade da duração autorizada pelo novo bem adquirido e vida útil remanescente considerada em relação à primeira instalação de uso do ativo. Existe também a possibilidade de uma empresa adotar um método de acelerar o lançamento da depreciação de ativos fixos devido às viagens habituais. Quanto à dedutibilidade da depreciação, se os ativos fixos forem usados nas atividades operacionais da empresa, em particular e administrativo, os encargos de depreciação serão considerados dedutíveis no cálculo do IRPJ e do CSLL, pela imposição de acordo com as regras do lucro real. É notar que as empresas tributadas sob o regime de lucro tributável cujos rendimentos não são cumulativos, os valores dos bens incorporados em ativos fixos de maio de 2004, utilizados em ou a fabricação de bens destinados à venda, locação ou a prestação de serviços, terão crédito de PIS e COFINS. Este é o valor porque o ativo está registrado na contabilidade líquido da respectiva depreciação acumulada. É importante apurar o ganho ou perda em caso de baixa de venda. A gente vai falar também um pouquinho sobre a importância do ativo imobilizado. O registro contábil perfeito dos ativos tangíveis promove a criação de relatórios financeiros verdadeiros, uma avaliação real da empresa e uma excelente análise fundamentalista. Investidores e credores usam este relatório para informar sobre a saúde do negócio. Se uma empresa investe maciçamente em ativos fixos, em detrimento de ativos de fácil circulação, isso representa um ponto negativo para os investidores. No entanto, embora possa não se ter muito em comparação com os ativos atuais, é muito bom para uma empresa ter ativos em seu nome, caso ela deva pagar mais dívidas a longo prazo. Entender um pouco mais claro sobre o trabalho, a gente vai falar um pouquinho também sobre a depreciação, o que é, como funciona. Então, a depreciação é o enfraquecimento da capacidade produtiva ao longo de sua vida útil, representando o bem. Todos os bens que compõem o imobilizado são depreciados, exceto terreno e obras de arte, pois valorizam ao longo do tempo e não sofrem perda ou desgaste. No primeiro, a depreciação é tratada de maneira sistemática, visando trazer dados corretos para as demonstrações contábeis, considerando assim o desgaste afetivo pela sua utilização ou pela sua obsolência. Na legislação tributária, a depreciação é tratada de acordo com as taxas definidas pela Receita Federal, que constitui limites para o lucro tributável e para os cálculos dos impostos. A gente vai falar um pouquinho sobre as análises e definições da Receita Federal e o CPC 27. Cada componente de um ativo de capital tangível que tem um custo relativo ao custo total do item deve ser separado. Da mesma forma, se o locador adquirir ativos fixos tangíveis sujeitos a um arrendamento operacional, pode-se depreciar separadamente os valores relacionados ao custo destes que são atribuíveis a condições favoráveis ou desfavoráveis ao contrato de locação em relação às condições de mercado. Uma vez que a entidade deprecia separadamente certos componentes de um item do imobilizado, também deprecia o restante do item separadamente. Se a entidade tem expectativas diferentes para essas partes técnicas de aproximação, podem ser necessárias para amortizar o resto de uma forma que represente de forma confiável o modelo ou a vida útil desses componentes. Para efeitos fiscais, as amortizações devem ser registradas nos balanços das empresas de acordo com as regras e limites da legislação fiscal.
depreciação pode começar a ser reconhecida no momento da instalação e no fim de sua vida útil. Pode exceder o custo de aquisição do ativo. Segundo a Receita Federal, a expectativa de vida é de 25 anos para imóveis, 5 para veículos e computadores e 10 para a maioria das máquinas, equipamentos, móveis e utensílios. Vendo isso, a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento da revisão do método de depreciação, como funciona e afins. O valor da depreciação de um ativo fixo tangível deve ser sistematicamente ao longo de sua vida útil econômica. O método de depreciação usado deve refletir o padrão dependendo dos benefícios econômicos do ativo que está sendo consumido pela empresa. A parcela da depreciação para cada período deve ser uma despesa ou custo, a menos que seja incluída no valor contábil de outro ativo. Os ativos fixos tangíveis usados como parte do valor contábil do ativo são reduzidos para refletir o benefício econômico, gerando despesas de depreciação. Portanto, os seguintes fatores devem ser levados em consideração ao estimar a vida econômica do ativo. O uso planejado do ativo pela empresa, que deve ser em função da produção ou da capacidade esperada do ativo. O desgaste físico esperado, que depende de fatores operacionais, como o número de turnos para os quais o ativo foi usado e o cronograma para reparo e manutenção, incluindo quando não estiver em operação. Obsolência tecnológica resultante de mudanças ou melhorias ou mudanças na demanda de mercado para o produto ou serviço fornecido pelo ativo. E, por fim, limites legais ou semelhantes para o uso do ativo, como as datas de vencimento dos arrendamentos, permissões de exploração ou concessões relacionadas. Para a gente entender um pouquinho mais e ficar claro, a Vitória vai falar um pouquinho sobre a vida útil, como funciona, o que é. Bom, vou falar um pouquinho sobre a vida útil. A vida útil econômica do ativo imobilizado é definida de acordo com o benefício econômico que a empresa espera obter com a utilização desse ativo. A política de gestão de ativos de uma empresa pode incluir a venda do ativo após um determinado período ou após consumir uma certa proporção dos benefícios econômicos neles contidos. Vários métodos de depreciação podem ser utilizados para distribuir a depreciação de um ativo de uma forma sistemática ao longo de sua vida. O método usado para o ativo é escolhido com base no padrão esperado dos benefícios econômicos e deve ser aplicado uniformemente, a menos que mude o padrão esperado dos benefícios econômicos derivados deste. A depreciação de um período é geralmente reconhecida como uma despesa, como uma parte do custo de construção ou de outro ativo. Caso em que os benefícios econômicos resultem do uso de um ativo, são absorvidos pela empresa ou outro ativo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a revisão da vida útil no ativo imobilizado. A vida útil estimada do ativo imobilizado pode ser periodicamente e, se for significativamente diferente da taxa de depreciação para o período atual, e os períodos futuros devem ser ajustados. Por exemplo, o comprimento da vida útil pode ser por despesas subsequentes que melhoram a condição do ativo em relação ao padrão de desenvolvimento inicialmente estimado. A política de manutenção e de reparo da empresa pode afetar a vida útil do ativo, resultando em uma extensão da vida útil ou de um valor de reembolso. Agora eu vou para a importância de fazer a vida útil do imobilizado. A consideração da vida útil de um conjunto de ativos é importante para o atendimento ao disposto na Lei 11.638, 07 a 27. Além disso, um dos principais objetivos do CPC 27 é determinar o tratamento contábil do ativo imobilizado da empresa. Outro ponto importante no cálculo da utilidade dos ativos é que permite obter uma nova depreciação, dependendo da duração da utilidade econômica do ativo. Como é feita a revisão da vida útil do imobilizado? O primeiro passo é inspecionar os bens cuja vida útil será revisada para verificar a conservação dos elementos. A segunda etapa consiste na realização de entrevistas orais para solicitação da documentação técnica com o contratante, para obter alguns dados, como, por exemplo,
o ano de fabricação, tipo de manutenção aplicada, a frequência com que é realizada, a capacidade produtiva do ativo, se seus desempenhos forem isolados ou integrados, taxa de falha, etc. A duração da utilidade econômica dos ativos é pautada por tabelas estabelecidas no campo da engenharia de avaliação, como a tabela publicada pelo IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliação Especializada em Engenharia. A revisão da duração da utilidade dos ativos é baseada na tabela da vida útil, bem como nas condições observadas durante a obra e nas informações técnicas obtidas junto à empreiteira. Vou falar um pouquinho sobre a reavaliação dos ativos. Os bens e direitos da empresa podem alterar o seu valor. Assim como os ativos se depreciam com o tempo, também existe a possibilidade de valorização, mesmo que não sejam tão comuns. Para a compreensão do seu verdadeiro valor, procedeu-se à reavaliação dos ativos até 2008. Portanto, as empresas devem pedir 3 especialistas ou entidades apropriadas para analisar o verdadeiro custo dos seus ativos e direitos. Os profissionais externos à organização avaliam o valor real do mercado dos ativos fixos e dos ativos que foram registrados. Caso haja diferença positiva ou negativa, a empresa deve fazer a correção no balanço atual. A nova análise do valor só poderia ser realizada em 3 situações: reavaliação voluntária dos ativos próprios, reavaliação dos ativos por controladas e coligadas, reavaliação das fusões, incorporações e cisões. Adicionalmente, a reavaliação está limitada aos ativos fixos tangíveis, desde que não haja provisão para descontinuidades de suas operações. Após a implementação da lei que alterou a legislação societária, que é a Lei nº 11.638 de 2007, a reavaliação patrimonial foi proibida. A reavaliação dos ativos visa incorporar o valor de mercado dos ativos à contabilidade societária. Como vimos, os ativos se depreciarão com o tempo. De acordo com as regras de depreciação, cada item perde parte do seu valor antes de atingir uma determinada data de vencimento. Em alguns casos, os ativos não precisam ser totalmente destruídos ou descartados após o período de redução ao valor recuperado. Portanto, ainda tem um certo valor e pode ser contabilizado. A reavaliação dos ativos pode compreender o valor dos projetos relacionados ao mercado. Além disso, a experiência pode medir o valor atual e transferi-lo para a contabilidade da empresa. Agora, para dar continuidade, a Lívia vai falar um pouco sobre a parte prática do nosso trabalho. Bom, pessoal, como apresentado aí pelas meninas, as alunas Jamile e Vitória, elas falaram um pouco sobre a parte teórica do trabalho. Eu vou estar apresentando aqui a prática, a nossa prática eu vou estar demonstrando sobre a baixa do ativo imobilizado, mas antes de estar demonstrando a baixa, eu vou passar por cima um pouco, falar resumidamente de todo esse processo que as meninas falaram anteriormente, de como que funciona, como que desde o começo da aquisição do ativo, e a gente pegou como exemplo a empresa VetBR Saúde Animal, até o exemplo da baixa eu vou estar demonstrando com dados deles, representando os dados deles, e então, como que funciona o ativo imobilizado? Antes de tudo, quando é comprado um bem, o funcionário ele deve analisar aquele bem. Como assim? O ativo imobilizado ele deve ser um valor acima de 1.200 ou com mais de 1 ano de vida útil. Para ser um ativo imobilizado, tem que ter essas características. E só que vai conforme a conduta da empresa também. Por exemplo, um celular. Na VetBR, o celular não entra como um ativo imobilizado, mas vocês concordam comigo que ele tem mais de 1 ano de vida útil? Só que, pela conduta, pela diretoria da empresa, o ativo imobilizado na empresa VetBR, ele não é considerado como um ativo imobilizado. Mas um tablet que custa 800 a R$1.000, ele é um valor menor, tem mais de 1 ano de vida útil, só que já é considerado um ativo imobilizado na empresa VetBR. Então, conforme a conduta da empresa.
Também um exemplo de ativo imobilizado, que é com valor menos que 1.200, é o micro-ondas. O forno micro-ondas para a cozinha da empresa, eu nunca, pelo menos assim, eu nunca vi um forno micro-ondas mais que 1.200, mas ele tem a duração de mais de um ano. Então, isso tudo tem que ser analisado, não só pelo preço, não só pela vida útil, mas tem que ser tudo encaixado isso. Então, o ativo imobilizado, quando chega na empresa, tem toda essa análise de valor, de duração de vida útil e tudo mais. Assim que é analisado esse processo, é dada a entrada da nota fiscal na VET-BR. A gente já tem um sistema, já está em andamento, ainda não está completamente concluído, mas no sistema, na entrada da nota, a gente já decide qual que é a taxa anual de depreciação. Eu vou pegar o exemplo hoje de uma compra de um tablet. O tablet, ele tem a taxa anual de depreciação de 20%. Mas como que eu sei que é esses 20%? Porque lá na empresa ele é depreciado em 5 anos. Então, você pega 100, divide por 5, aí dá os 20% de depreciação. Mas isso é para a conta de equipamentos de informática, que o tablet entra na conta de equipamento de informática. Mas quando é outro móveis, como o micro-ondas que eu citei, como eu tinha citado, ele entra em imóvel e utensílios. Imóvel e utensílio, a taxa de depreciação é de 10%, porque ele é depreciado em mais anos. Ele é há 10 anos. Aí você pega 100%, divide por 10, dá a taxa de 10%. Podemos esquecer de dizer, que eu já estava até esquecendo de falar, eu vou pegar o exemplo do tablet que entra na conta de equipamento de informática. O ativo imobilizado, ele também é separado por contas. Compra um móvel, entra na conta de móvel e utensílios. Um veículo tem a conta de veículos. Então, tem toda essa divisão de máquinas de equipamentos, instalações. Então, além de ser observado o que entra no ativo, a gente também tem que analisar em que conta que vai entrar esse ativo. No caso do tablet, como que eu vou pegar um exemplo, ele entra em equipamento informático, como notebook, como um celular, só que no caso da VET-BR, o celular não entra em ativo, e essas coisas que é para mais informática mesmo, que entra nessa conta. Assim que a nota fiscal é inserida no sistema, contendo todas essas observações anteriores, a gente tem a rotina de fazer um emplacamento. O que é esse emplacamento? É umas plaquinhas que a gente coloca em todos os móveis que é considerado ativo na empresa, para poder ter um controle. Assim como a gente tem o inventário anual nas empresas, inventário de estoque e tudo mais, a gente também possui o inventário dos ativos mobilizados. E esse inventário funciona por conta para analisar as condições de uso do ativo. Então, esses emplacamentos é mais para um controle, para ter um controle de tudo que tem na empresa, de como que tá as condições de uso e se ainda está sendo utilizado pela empresa, porque às vezes está lá emplacado, mas abandona o negócio, está lá de lado. Aí, então, chega na conclusão, o que vai fazer com aquilo? Junto com a diretoria, por exemplo, um notebook que não está sendo mais utilizado, não está em boas condições de uso, e fica lá no canto. Aí o inventário, a gente identifica que tem esse notebook que não está sendo usado. Então, a gente tem que analisar toda a situação, chegar para a diretoria, o que a gente vai fazer com esse notebook? A gente vai vender, a gente vai arrumar ele para utilizar ele novamente? Então, tem todo esse processo. E o emplacamento, ele funciona para ter esse controle de inventário, e para ter esse controle de se o equipamento, se o móvel está sendo usado, como que estão as condições de uso dele. Então, para isso que serve o emplacamento. Então, depois da entrada da nota fiscal, tem o emplacamento. Depois do emplacamento, tem toda essa classificação, se está bom, aonde que vai, que setor que vai, tem isso também, a localização do bem. Então, esse emplacamento tem que ter a localização do bem, para que área que ele está indo, se está indo para o comercial, se está indo para o administrativo,
a gente ter todo esse controle, e o ativo tem que ser bem controlado, pois a auditoria sempre pede esse relatório dessa movimentação que a gente tem no ativo imobilizado da empresa. Nas contas que eu citei acima, móveis e utensílios, equipamento de informática, temos os sistemas de aplicativo. O sistema de aplicativo não entra como emplacamento. Por quê? Porque ele, assim, vocês concordam comigo que é uma coisa não tocável? O sistema, a gente contrata, a gente compra para poder colocar lá no computador, lá no sistema, lá tudo. Então, isso já não entra como ativo mobilizado, porém como amortização, que agora eu vou entrar falando sobre a depreciação dos ativos, né? E entra como amortização é aquilo que não é tocável. Aí entra como a amortização. No caso, sistemas e aplicativos é uma amortização. Lembrando, conforme as meninas já falaram acima, a depreciação quanto à amortização diz a respeito à perda de valor aos direitos que tem por objetivos os bens físicos e desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolência. A amortização não acontece com impacto de natureza nem nada, mas também tem quando a gente precisa atualizar algum programa, atualizar algum sistema ou comprar outro sistema, pois às vezes aquele já não está servindo mais. Aí, por isso que é feito essa amortização. Então, resumidamente, como eu disse, eu peguei o exemplo do tablet e foi feita a compra dele e entrou em equipamentos de informática, que a taxa anual de depreciação é de 20%, e agora eu vou demonstrar para vocês como que é feito esse controle de depreciação na VET-BR até chegar à baixa desse ativo. Nesse caso, a gente teve uma perda, porque a gente vendeu esse tablet, acabou que teve uma troca de tablet na empresa, e esse tablet antigo colocaram à venda para os funcionários. O preço que vendeu esse funcionário foi bem abaixo do que já tinha depreciado e o que faltava depreciar, então houve essa perda. Eu vou estar compartilhando a tela aqui com vocês. Só um momento. Primeiramente, queria dizer que o nosso controle do ativo lá na empresa VET-BR, no sistema entrada, a transferência do ativo é pelo sistema. Mas hoje, o controle de depreciação ainda não é pelo sistema. Como eu tinha dito, está em processo de implementação e tudo mais, mas por enquanto algumas coisas são feitas manual. Então, a gente tem essa planilha, que chama planilha do imobilizado, como a gente chama lá na empresa. E vocês podem ver que na abinha aqui de baixo, ó, estão divididas em várias contas, ó, instalações, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, veículos, e com várias abinhas com várias contas. E eu vou estar usando, como eu vou estar usando o exemplo do equipamento informático, foi a que eu selecionei aqui. Então, aqui a gente coloca a data da aquisição, a NF, o fornecedor e o tipo de tablet. Como podem ver, a gente já deixa identificado aqui que vai ser depreciada a 20% anual. O valor da compra desse tablet foi a R$600. Aí a gente coloca o total dela aqui. A placa, como eu disse, é aquela plaquinha que a gente identifica todos os móveis da empresa, a gente coloca essa plaquinha para ter esse controle de inventário, né? O que é depreciado? Deixa eu só erguer a linha aqui. Então, no cálculo de depreciação, que é o valor total da nota, vezes o 20% dividido por 12, vai ser depreciado a R$10 por mês, contando desde o dia da compra, que a compra foi em 2017 desse tablet. Então, aí, vem depreciando mensalmente R$10. Aí, todo mês, a gente tem que lançar R$10 no sistema de depreciação. E vai lançando. Chegou aqui em agosto, em março, né, de 2021,
a gente teve a venda do tablet. Como vocês podem ver aqui, no final, foi total depreciado R$ 400, mas faltava depreciar R$ 200. E o tablet foi vendido a R$ 100. Então, a gente teve uma perda, porque faltava depreciar esse tablet. Agora, se tivesse depreciado tudo, tivesse zerado aqui no final, a gente não teria uma perda. E também não precisava fazer a baixa do ativo, porque a baixa do ativo é feita só quando ainda falta depreciar. Quando é total depreciado, no caso, a gente teria um ganho, porque a gente não está perdendo nada. Já era para ser total depreciado. E também, lembrando, isso, quando o equipamento é total depreciado, e às vezes lá na empresa sem usar, aí isso tem que ser verificado com a diretoria, com a conduta da empresa, para ver o que vai ser feito. Se vai vender, o que vai fazer com aquele bem, porque já foi total depreciado, então a gente não precisa fazer mais nada. E quando é vendido, por exemplo, faltava R$ 200, mas a gente vendeu o tablet por 300, aí também entra em ganho. A gente vai estar ganhando R$ 100 a mais. Então, nesse caso, faltava R$ 200 para depreciar, para dar o valor total, né, de R$ 600, que foi a compra do tablet, e foi vendido por R$ 100. Eu vou estar mostrando aqui agora como é feito o lançamento dessa baixa do ativo. Mostrei no Excel como que funciona, né, a depreciação lá na empresa, que é aquele valor de R$ 10 mensalmente, e faltava depreciar os R$ 200 e a gente teve uma perda, então eu vou mostrar para vocês agora a baixa do ativo mobilizado. A baixa do ativo mobilizado ocorre quando houver alienação ou não houver mais expectativa de geração de benefícios econômicos, ou uma venda, e deve haver a baixa do valor contábil, sendo que os ganhos ou as perdas decorrentes da baixa do ativo mobilizado devem ser reconhecidos no resultado. Eu demonstrei no Excel como é o controle que a gente faz na BetBR da depreciação, e a gente teve uma perda. Agora eu vou mostrar como que é feito o lançamento da baixa do ativo mobilizado. A baixa do ativo imobilizado ocorre quando houver alienação ou não houver mais expectativa de geração de benefícios econômicos, ou uma venda. Deve haver a baixa do valor contábil, sendo que os ganhos ou as perdas decorrentes da baixa do imobilizado devem ser reconhecidas no resultado. Aqui está a nota de compra. A gente comprou um valor de R$ 600. Vocês podem ver que foi comprado em 20 quantidades. É um dos outros motivos que o nosso tablet é considerado como um ativo mobilizado, porque a gente compra em muitas quantidades para esse tablet é oferecido para os vendedores do campo. Eles precisam desse tablet para efetuar a venda. Aqui tem a nota de venda. Vocês podem ver que foi vendido esse tablet, um tablet no valor de R$ 100. Essa venda foi feita para os funcionários dentro da empresa. E nessa venda de R$ 100, a gente teve um prejuízo. Porque se faltava depreciar 200, vendeu por 100, a gente teve um prejuízo de R$ 100. E a contabilização é da seguinte forma. Deixa eu só diminuir a telinha. Na compra do equipamento, a gente debita em equipamentos de informática, na compra do tablet, quer dizer, a gente debita em equipamento de informática o valor de R$ 100. Acredita o fornecedor o valor de R$ 100. A depreciação acumulada na contabilidade ficou da seguinte forma. Um débito em equipamento de informática na conta de resultado, R$ 400 que já tinha sido depreciado. E o crédito em depreciação acumulada de equipamento de informática, os R$ 400 que já tinha sido depreciado. Depois houve a venda, aí é um débito no cliente no valor de R$ 100 e um crédito em prejuízo na venda do imobilizado de R$ 100. E aí, a baixa da depreciação é feita da seguinte maneira. O débito em depreciação acumulada de R$ 400 e um crédito em prejuízo da venda.
baixa da depreciação, né? E a baixa do ativo ficou um débito em prejuízo da venda de imobilizado e um crédito em equipamentos de informática. Ah, mas vocês estão vendo que em nenhum lançamento eu mostrei assim, o prejuízo R$100. Mas é porque, se vocês fizerem a junção de o crédito, um prejuízo imobiliário, no crédito, um prejuízo da venda de R$100. E um crédito, um prejuízo na venda imobilizada de R$400. 400 mais 100, 500. E aqui teve um débito, prejuízo na venda de 600. 600 menos 500 dá 100. Aí, se vocês colocarem no razonete, como a gente tem o costume de aprender em sala de aula, o débito e o crédito, um menos o outro, dá 100. Aí fica na parte de crédito, que é um prejuízo, de R$100. Então, pessoal, e assim finalizamos a nossa parte prática da baixa do ativo. E a baixa desse ativo, ele funciona quando é feito uma venda, e nessa venda a gente tem uma perda ou um ganho. E essa perda ou ganho deve ser registrado nas contas de resultado. Espero que tenham compreendido o nosso trabalho, a nossa apresentação. Obrigada pela atenção de todos e qualquer dúvida ficamos à disposição para melhor atender, melhor tirar as dúvidas.